O objetivo desse vídeo é mostrar como é feita a leitura do micrômetro no sistema inglês. Lembrando que no sistema inglês, a nossa leitura ela é feita em polegadas. Vamos contextualizar um pouquinho aqui sobre o que a gente está falando. O instrumento que a gente está estudando é o micrômetro. Ele foi desenvolvido na França por Jean-Louis Palmer. Inclusive, na França, ele é conhecido como Palmer, no ano de 1848. É um instrumento que ele permitia a leitura de centésimos de milímetro de uma forma bem simples. Com o decorrer do tempo, o micrômetro ele foi aperfeiçoado, o que acabou possibilitando medições mais rigorosas e exatas do que no paquímetro. Ele é um instrumento metrológico capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto, tais como a espessura, a altura, a largura, profundidade, diâmetro, com precisão da ordem de micrometros, que são a milionésima parte do metro. Ele tem uma vasta aplicação na indústria mecânica e em diversos contextos de medição e ensaios não destrutivos, medindo toda a espécie de objeto. Essa primeira figura aqui eu coloquei para ilustrar o micrômetro como ele era quando ele foi desenvolvido. Já essa segunda imagem é um micrômetro que a gente observa mais, que a gente tem bastante na indústria mecânica. Esse daqui é do sistema analógico, ou seja, a leitura dele é feita através da leitura da bainha e a leitura do tambor. Já esse terceiro aqui é um micrômetro digital. A leitura dele é feita e ela é mostrada aqui, ó, nessa caixinha digital, que possibilita a gente ter menos erro e mais precisão quando está fazendo a leitura. Vamos ver agora os dois micrômetros que eu tenho no sistema inglês. Esse primeiro aqui, a resolução dele é de milésimo de polegadas, e já esse segundo, ela é de décimo de milésimo de polegadas. A diferença entre os dois é que esse segundo, ele apresenta o nônio, que é uma escala auxiliar que ajuda a ter uma maior precisão na medida que eu estou fazendo. Vamos ver algumas características que são importantes para poder fazer o cálculo da resolução do micrômetro. Na bainha é gravado o comprimento de 1 polegada dividida em 40 partes iguais. Já o tambor, ele apresenta 25 divisões. Para fazer o cálculo da resolução da bainha, a gente utiliza essa fórmula aqui. A resolução ela é dada pela unidade da escala fixa, dividido pelo número de divisões da bainha. O que é a minha unidade da escala fixa? É a minha escala que está gravada na bainha, ou seja, na bainha, o comprimento máximo que eu tenho gravado é o que? É 1 polegada. Então, a gente substitui aqui nessa fração. 1 polegada vai ser o meu numerador. Já o número de divisões da bainha, como eu mostrei aqui para vocês, ela é dividida em 40 partes iguais. Então, o 40 vai ser o meu denominador. Fazendo a resolução dessa fração, a gente vai encontrar esse valor aqui, de 25 milésimos de polegada. Agora vamos ver como que a gente faz o cálculo da resolução do tambor. O cálculo da resolução do tambor vai ser dado por essa fórmula aqui. É a resolução da bainha, que a gente acabou de calcular aqui, 25 milésimos de polegada, como numerador, dividido pelo número de divisões do tambor, que eu mencionei aqui em cima, que o tambor é dividido em 25 partes iguais. Então, eu substituo aqui na minha fração, o 25 vai ser o meu denominador, e fazendo o cálculo dessa fração, eu vou encontrar esse valor aqui, de 1 milésimo de polegadas. O que significa esses dois valores que eu encontrei? Esse primeiro, da resolução da bainha, ele consiste no valor de cada traço da minha bainha. Já o cálculo que eu fiz aqui da resolução do tambor vai me dar o valor de cada traço do tambor. Por que esses valores aqui são importantes? Quando a gente estiver fazendo a leitura, a gente precisa ter muito claro quanto vale cada traço da minha bainha e quanto vale cada traço do meu tambor. E agora, como que é feita a leitura do micrômetro?
A leitura do micrômetro, eu gosto de separar ela em passos, para a gente poder fazer a leitura, inserir aqui o valor que a gente leu, e por fim, a gente fazer o somatório desse valor para poder encontrar a leitura final. O primeiro passo, ele consiste na leitura das polegadas na escala da bainha. Já o segundo passo, ele consiste na leitura dos milésimos de polegada na escala do tambor. E por fim, o terceiro passo é a leitura final, ou seja, é a soma das leituras da bainha mais a leitura do tambor. Vamos ver agora como que a gente faz o cálculo da resolução do micrômetro de décimo de milésimo de polegada. Para a leitura no micrômetro de décimo de milésimo de polegada, além das graduações normais que existem na bainha, 40 divisões, e no tambor, 25 divisões, há um nônio com 10 divisões. O tambor divide-se então em 250 partes iguais. Vamos ver como que eu faço a resolução da bainha. A resolução da bainha ela é feita da mesma maneira do micrômetro de milésimo de polegadas. Lembrando aqui, a fórmula da resolução, ela é o quê? A unidade da escala fixa sobre o número de divisões da bainha. A minha unidade da escala fixa é 1 polegada, dividido pelo número de divisões da bainha, que são 40 partes. Fazendo o cálculo dessa fração, a gente vai encontrar esse valor aqui de 25 milésimos de polegada. Vamos agora para a resolução do tambor. A resolução do tambor também se dá da mesma forma do micrômetro de milésimo de polegadas. Ele é o quê? A resolução da bainha dividido pelo número de divisões do tambor. A resolução da bainha foi calculada aqui, então a gente vai pegar esse 25 milésimos de polegada e substituir aqui no numerador da minha fração. E o meu denominador vai ser o 25, que são as 25 divisões que o tambor apresenta. Vou fazer essa conta simples e vou encontrar esse valor aqui, de 1 milésimo de polegadas. Agora, a gente vai para a resolução do nônio, que a gente não tinha no nosso outro micrômetro. A resolução do nônio é dada por essa fórmula aqui. A resolução do tambor, como meu numerador, sobre o número de divisões do nônio. A resolução do tambor a gente acabou de calcular aqui. Então, eu vou pegar esse valor aqui de milésimo de polegadas e vou substituir aqui no meu numerador. E embaixo eu tenho o número de divisões do nônio, que eu falei aqui que era o quê? 10 divisões. Vou substituir aqui no meu denominador. Fazendo o cálculo dessa fração, eu vou encontrar esse valor aqui, que corresponde a 1/10 de milésimo de polegadas. Mas, para que serve esses valores? Como eu tinha falado na resolução do outro micrômetro, a resolução da bainha vai me dar quanto vale cada traço da minha bainha. Quando eu calculo a resolução do tambor, eu vou encontrar quanto vale cada traço do meu tambor. E agora, na resolução do nônio, eu vou encontrar quanto vale cada traço do meu nônio. Para fazer a leitura, esses valores são muito importantes, para a gente poder saber quanto vale na bainha, no tambor e no nônio, e a gente poder fazer a leitura correta. Vamos ver agora como que é feita a leitura desse meu micrômetro de resolução de décimo de milésimo de polegada. Da mesma forma, eu gosto de estar separando ela em passos, que é para a gente poder não se confundir na hora que a gente faz a leitura. O primeiro passo consiste na leitura das polegadas da bainha. Lembrando aqui, da bainha. O segundo passo é o quê? A leitura dos milésimos de polegada, que eu tenho aonde? Aqui no meu tambor. Já o terceiro passo vai ser o quê? A leitura dos décimos de milésimo que eu tenho aonde? No meu nônio. E por fim, o quarto passo consiste na soma dessas leituras. A leitura que eu fiz na escala da bainha
mais a leitura que eu fiz na escala do tambor, mais a leitura que eu fiz no meu nônio. Agora que a gente já viu toda a parte teórica, vamos fazer um exemplo. Para medir com micrômetro de resolução de milésimo de polegada, lê-se primeiro a indicação da bainha. Depois, soma-se essa medida ao ponto de leitura do tambor, que coincide com o traço de referência da bainha. Eu coloquei aqui, só para lembrar, quanto que vale cada traço na minha bainha e quanto vale cada traço do meu tambor, para poder facilitar na nossa leitura. Aqui, se você fizer a contagem dos traços, até esse ponto nós temos 15 traços. Como cada traço meu vale 25 milésimos de polegada, a minha primeira leitura vai ficar dessa forma: 15 vezes o valor de cada traço da bainha, que é o quê? 25 milésimos de polegada. Fazendo essa multiplicação simples, eu vou encontrar esse valor aqui, de 375 milésimos de polegada. Já a minha segunda leitura, ela consiste no quê? Na leitura da minha escala do tambor. O que eu preciso observar? Aonde que esse traço de referência meu da bainha coincide aqui com a minha escala do tambor. Se você observar aqui, até esse ponto, eu tenho 20 traços. Esse daqui é o meu 20º traço. Se eu contar mais um, eu vou ter quem? O meu 21º traço. O 22º traço, ele não passou da minha escala aqui de referência, o meu traço de referência da bainha. O que isso quer dizer? Que a minha leitura aqui no tambor vai ser em relação ao 21º traço. Quanto vale cada traço do meu tambor? Vale 1 milésimo de polegada. Então, fazendo essa multiplicação simples do meu 21º traço, multiplicando pelo valor que vale cada traço meu, eu vou encontrar o valor de 21 milésimos de polegada. Já a minha última leitura vai ser o quê? O meu terceiro passo vai ser o somatório dessas minhas duas leituras, a leitura da bainha mais a leitura do tambor. E por fim, eu vou encontrar esse valor aqui, de 396 milésimos de polegada. Essa é a minha leitura final. Vamos ver um outro exemplo agora com um micrômetro de resolução de décimo de milésimo de polegada, ou seja, é aquele que apresenta quem? Apresenta o nônio. A leitura ela é feita da mesma forma. Primeiro, lê a indicação da bainha. Em seguida, a gente faz a leitura da escala do tambor e, por fim, a gente vai fazer a leitura do nônio, observando o traço que é coincidente. Por fim, a gente realiza o somatório das medidas. A minha primeira leitura, ela vai se dar aqui na bainha. Se eu contar quantos traços eu tenho aqui, até o número 2 eu vou ter 8 traços. Contando aqui em seguida, eu tenho o 9º e o 10º traço. Lembrando que cada traço da minha bainha vale 25 milésimos de polegada. Então, eu vou colocar aqui e fazer essa seguinte multiplicação. 10, porque é o 10º traço que está aparecendo ali na minha bainha, vezes o 25 milésimos de polegada, que é o valor que eu tenho de cada traço da minha bainha. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar o valor de 250 milésimos de polegada. Essa é a minha primeira leitura. Já a minha segunda leitura, eu vou observar o quê? Vou observar a escala do meu tambor. Lembrando que cada traço do tambor, ele vale 1 milésimo de polegada. Vamos observar qual traço de referência da minha bainha coincide aqui na minha escala do tambor. Como vocês podem observar, o 17º traço, apesar dele estar bem perto, ele não encosta, o que leva a gente a ver que a leitura é feita até o 16º traço do meu tambor.
Então, eu vou fazer aqui, mais uma vez, a minha multiplicação do 16º traço vezes o valor de 1/1000 de polegada, que corresponde ao valor de cada traço do meu tambor, e multiplicando, eu vou encontrar o valor de 16 milésimos de polegada. Agora, vamos para a terceira leitura. A terceira leitura consiste na leitura do nônio. O que é importante eu observar aqui? Quando eu vou fazer a leitura do nônio, eu tenho que ver qual traço do nônio que coincide com algum traço do meu tambor. Lembrando, nesse caso, não importa qual que é o traço do tambor. Não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o 20º, se é o 25º, isso não vai me importar. O que vai me importar é qual traço do nônio que coincide com algum traço do tambor. Aqui vai me importar se é o primeiro, se é o segundo, se é o sexto, se é o 10º traço do nônio. É por aqui que eu vou tirar o meu valor. Como vocês podem observar, aqui eu até deixei marcado para poder visualizar melhor. O traço que coincidiu do nônio com o traço da minha escala do tambor é o 7º. E lembrando que cada traço do meu nônio vale o quê? 1/10 de milésimo de polegada, que é esse valor que eu coloquei aqui, que a gente calculou na resolução. Como foi o 7º traço do meu nônio que coincidiu, eu vou colocar aqui e vou multiplicar por 7 esse valor de 10º de milésimo de polegada. Fazendo essa multiplicação, eu encontro aqui 7/10 de milésimo de polegada. Por fim, eu vou fazer o somatório dessas 3 leituras que eu obtive aqui no meu micrômetro. A leitura final consiste nesse somatório, a leitura primeiro da bainha, segundo do tambor e terceiro do nônio. Fazendo esse somatório, eu vou encontrar esse valor aqui, de 2.667 décimos de milésimo de polegada. Essa vai ser a minha leitura final.